no livro de Joel, que é a da campanha. Joel, livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 18. Joel 2, onde está Joel, pastor? Você vai abrir sua Bíblia, se você desejar, para ser mais fácil, no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, que é mais fácil de achar. Aí você volta a alguns livros, tá? Malaquias, Zacarias, Ageu, Jonas, Amós e Joel. Joel é um livro curto, ele tem 3 capítulos apenas, mas um livro de uma instrução maravilhosa. E o que o Senhor nos mandou fazer este ano, no início, logo no início? Dizer para vocês que é um ano da restituição. O que é restituir? Deus trazer de volta para a sua vida o que você um dia deixou escapar das suas mãos. Um dia foi embora. Algo que você talvez perdeu. Queria ter na minha mão, mas não tenho. Quero estar vivendo isso, mas ainda não estou vivendo. Então essa palavra que a gente já está desde dezembro, nós estamos em dezembro, que vai terminar a campanha em janeiro agora. A mesma palavra o Senhor mandou continuar. E quando Deus fala assim, é porque Ele quer restituir a vida do povo, aquilo que o povo tinha perdido. Paz, prosperidade, alegria, trabalho, algo financeiro, algo que escapou das suas mãos um dia. Então diz assim, Joel 2, versículo 18. Joel capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Zelo, essa palavra, ela representa cuidado, extremo cuidado. Se você tem algo que você zela, por exemplo, você comprou um carro, vamos dar esse exemplo. Você zela pelo seu carro, então você faz o que? Você cuida. Não adora, cuida. Você é cuidadoso, você faz as manutenções em dia, você limpa o carro, nunca deixa o tanque só na reserva, senão uma hora acaba a gasolina, o combustível. Seu carro é cheiroso. Se tem um arranhão, você arruma. Quebrou uma lanterna, você arruma. Isso é o que? Zelo. Então, para esse ano, e para toda a nossa vida, a vida de quem vive com Deus, Deus está dizendo, então o Senhor terá zelo. Mas ele não tinha antes? Tinha. Terá significa o que? Futuro. Ah, mas o Senhor não tinha zelo pela terra. Não tinha zelo. É que muitas das vezes nós não zelamos. E por isso algumas coisas na vida da gente não aconteceram ou não deram certo. Deus continua zelando. Ele nunca parou de zelar. Mas por que a Bíblia usa o termo aqui, o Senhor terá zelo? Porque houve um tempo que Deus permitiu que a terra, nessa época do profeta Joel, ela ficasse seca. Deus reteve a chuva, não chovia. Os rios se secaram, não tinha água, nem para os animais beberem. Os pastos pegaram fogo, as florestas, as árvores, porque Deus viu a desobediência do povo, então Deus tratou com ele. Será que é diferente do que nós estamos vendo agora? Deus tinha poder e tem poder, a hora que Ele quiser, de dizer: coronavírus, morra o mundo todo.
Deus tem esse poder de plecar isso tudo. Mas por que Deus permite? Porque Deus usa essa situação para tratar também com a humanidade. Você percebeu que esse Natal foi quieto? Foi um ano novo quieto? Não tinha muito barulho, não tinha muitos fogos, não tinha muito oba-oba. Por quê? Porque Deus está ensinando à humanidade os verdadeiros valores e como Deus queria fazer nesse povo. Então Deus diz, através do profeta Joel: então o Senhor terá zelo da sua terra. Primeira parte é essa: zelo. Guarda essa palavra. Se Deus tem zelo pela minha vida, pela minha terra, então por que eu não zelo por tudo aquilo que Deus põe nas minhas mãos? Nós temos que retribuir o favor do Senhor. Se o Senhor te dá um trabalho, zele por ele. Se o Senhor te deu um marido, zele pelo marido. Se o Senhor te deu uma esposa, zele pela esposa. Se o Senhor te deu filhos, zele pelos seus filhos. O Senhor colocará coisas grandes ensinando nas mãos do seu povo, a sua noiva. A igreja é a noiva. Mas Ele tem zelo, e Ele quer que nós tenhamos zelo. Esse ano é o ano para você e eu darmos o nosso melhor, como nunca demos antes atrás. O melhor. Entre esse ano dizendo: Senhor, o Senhor está acabando de dizer que o Senhor terá zelo da terra e se compadecerá do seu povo. De quem que Deus vai se compadecer? Do seu povo. Daqueles que querem um compromisso com Ele. Pastor, Deus se compadece de todo mundo. Não. Deus não se compadece de todo mundo. Porque nem todo mundo quer Deus. Nem todo mundo quer ter uma vida com Deus. Então Deus se compadece do seu povo, aqueles que clamam e buscam a Ele. Então esse ano é um ano para você, para nós, para mim, para a humanidade que crê. Dizer: Deus está dizendo que terá zelo da terra e da minha vida. Então se Ele terá isso para mim, se Ele tem isso para mim, então eu tenho que ter isso para Ele. Ponha o Senhor na sua vida em primeiro lugar. Aí você vai começar a entender melhor o que é zelo. Deus te deu dons, o Espírito Santo. Você ora em línguas, exercita. Comece a orar na sua casa, no seu carro, em espírito. A Bíblia diz em Oséias que o povo perece por falta de conhecimento da Bíblia, das Escrituras. Seja um ano que você diga assim: Senhor, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Olha que são muitos dias. 300, esse ano é bissexto ou não? Não, né? Esse é normal. 365 dias esse ano. A Bíblia tem 66 livros. Se você ler em torno de 6 livros por mês, que não é muito, final do ano você vai ler 72 livros. Você vai ler os 66 e vai repetir 6. É meta. A nossa vida temos que ter metas. Deus já prometeu. Olha o que Ele fala no 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Regozija-te é alegra. Sinta alegria, sinta felicidade. Diga assim: 2021, não vou reclamar de nada, só vou agradecer. Amém, Paulo? Amém, filho?
Só agradecer. Quando o inimigo colocar em mim o desejo de reclamar, eu vou fechar minha boca e vou dizer: obrigado, Senhor, por esse dia difícil. Hoje eu não consegui pagar aquela conta. Obrigado, Senhor, amanhã eu pago. Senhor, hoje eu não estou me sentindo bem. Obrigado, porque o Senhor já está tocando em mim, eu vou ficar bem. A Bíblia diz que nós temos que usar a nossa boca para o bem. Não seja negativo esse ano. Não. Seja uma pessoa positiva. Determina. Esse ano eu vou viver isso. Você vai viver. Esse ano eu vou conquistar isso. Você vai conquistar. Esse ano eu vou me tornar um dizimista fiel. Se torne. Eu dei o meu testemunho aqui para a igreja. Na quarta-feira, tinha muitas pessoas que eu estava contando, estavam chorando. Eu olhava assim, os olhos vermelhos. Porque se você se esforça, Deus cumpre na sua vida o que Ele prometeu. Se a gente não se esforça e tem falta de zelo, a promessa fica por se cumprir. Lembre-se que Deus fará sempre a parte dele, Ele nunca fará a minha, nem a sua. Porque isso compete a nós fazermos. Amém. Versículo 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará, olha a minha Bíblia que diz agora, ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã, a seródia, no primeiro mês. No primeiro mês. Que mês nós estamos no ano? Primeiro. Receba. Receba a chuva seródia. Receba a chuva temporada. Primeiro significa primícia. Deus está prometendo que desde o primeiro mês desse ano, Ele está mandando dizer para você: se alegre, que Ele vai nos dar um ensinador de justiça. A maioria das versões está escrito assim, justa medida, não é isso? Está escrito como na de vocês aí. Leia para mim alguém. Justa medida, né? Versículo 23, olha lá. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele, leia alguém para mim, vos dará em justa medida a chuva. Aí, Dani, olha lá, justa medida, porque Deus é justo. A minha Bíblia está escrito ensinador de justiça. Significa o quê? Deus vai nos ensinar-nos a vivermos a justiça dele a cada dia. O que é viver a justiça do Senhor? É você confiar que para cada momento da sua vida Ele tem uma medida certa para você viver. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todas as coisas. Então, nesse tempo de Deus que é Senhor, eu orando e buscando, eu terei na minha vida restituído, como Ele disse. Porque veja bem, essas chuvas aqui, a seródia e a temporã, elas não caíam no mesmo tempo. A seródia tinha uma época para ela cair, e a temporã uma outra época. Eram chuvas de estações. Tal estação, chuva seródia. Tal estação, chuva, como que é o nome da outra? Temporã. Mas olha que interessante, Deus está dizendo que no primeiro mês essas duas chuvas vão cair, e elas eram chuvas de época, que nem agora. Nós não estamos no verão. A Elis Regina até escreveu uma música, As Águas de Março. Quem lembra dessa música da Elis Regina? Os mais antigos vão lembrar, né? Porque na época de março, naquela época chovia muito, né? Então tem chuva de outono, tem chuva de verão, tem chuva de primavera. Mas essas duas chuvas, elas não vinham no mesmo tempo. Elas não vinham no mesmo mês. Chuva temporã é uma coisa, chuva seródia é outra chuva. São dois tipos de chuvas diferentes. Mas o agir do Senhor na vida do seu povo é tão
extraordinário, que Ele prometeu aqui, ó, que no primeiro mês, olha lá, e vós filhos de Sião, quem é filho de Sião? Nós que cremos, os filhos do Senhor, regozijai, ou seja, se regozijem, transbordem de felicidade, transbordem de alegria, se mantenham positivos, se mantenham crendo. Por quê? E alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a seródia, ou serôdia, no primeiro mês. Então, Deus está dizendo que Ele é poderoso, que para um mês, durante uma fase, um mês representa o quê? Um certo tempo. Para nós são 30 dias, né? Para Deus um dia são como 1000 anos. O tempo de Deus é outro, é o Kairos. Então veja que, como que pode, no primeiro mês, que o primeiro mês para o judeu não é janeiro, o primeiro mês para o judeu é abril. É assim que ele conta o calendário dele. Por quê, pastor? Porque em abril foi a Páscoa, a saída do povo do Egito. Então, para o judeu ortodoxo, o antigo, o tradicional, o primeiro mês para ele, espiritualmente falando, no calendário dele, não é janeiro, mas para nós é janeiro, porque nós somos os outros povos que Deus falou, nós não somos judeus. Então eu pego a promessa no primeiro mês da minha vida. O judeu é o abril para ele, porque foi a época que Deus tirou Moisés e o povo do Egito. Por isso que Deus mandou Moisés comemorar a Páscoa, o mês da saída do Egito, abril. E nós, pastor, que somos os gentios, que fomos enxertados na salvação, nós é janeiro. Para nós é janeiro. Estamos em janeiro, dia 3 hoje. Deus está nos prometendo a chuva seródia e a temporã. A chuva seródia e a chuva temporã representa alegria, representa restituição, representa prosperidade, representa novas expectativas, coisas que vão chegar, coisas que Deus vai trazer. Mas como, pastor? Se nós estamos na regressão aí da fase de São Paulo, de amarela, hoje ainda é vermelha, não sei. Que Deus fale e cumpre. O mundo está caminhando para a volta de Jesus? Sim. Os sinais estão mostrando que Jesus está voltando? Sim. Mas o seu povo será poupado até o dia do arrebatamento. Eu creio assim. Temos que vigiar? Temos. Podemos ficar aglomerados? Não. Temos que usar máscara? Temos. Temos que passar álcool gel nas mãos? Temos. Tudo que nós temos que vigiar, nós temos que fazer, porque a Bíblia diz: não tentará o Senhor teu Deus. Mas o que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aqui na igreja ninguém morreu de coronavírus, nem vai morrer. Se vigia. Glória a Deus, aleluia. Não vai morrer ninguém. Aqui na igreja não. Eu tenho pedido a Deus que guarde o povo, Senhor. Mas o povo precisa também fazer a sua parte. E olha que alguns pegaram. Deus permitiu pegar, mas ninguém morreu. Então existe a justiça do Senhor. Ele nos ensina a vivermos a justiça. E no primeiro mês Ele está nos prometendo chuva temporã, chuva serôdia. Pergunta para mim se o ano de 2020 foi ruim. Se eu falar para você que foi o melhor ano da minha vida, melhor ano da vida da minha família, melhor ano da igreja, em tempo de coronavírus. Eu fiz o fechamento do ano ontem na planilha de tudo que a gente viveu. Foi o melhor ano da igreja, desde que a igreja foi fundada, foi o ano de 2020. Com coronavírus, com distanciamento social, numa época que a gente teve que fechar a igreja porque foi feito um decreto. Deus abençoe. Foi um ano que aumentou mais o culto da manhã. Um ano que está chegando gente de longe na igreja. Um ano que Deus nos deu a rádio. São 8.300 pessoas por culto ao vivo ou gravado. É a prova que Deus está com você em meio aos maiores desertos que a humanidade enfrenta. É isso que eu quero lhe dizer. Deus está com você. Deus é contigo.
a semana retrasada, subiram domingo passado, subiram duas irmãs aqui no final do culto, e as duas disseram: pastor, nós estávamos desempregadas, sem expectativa, criamos fé. As duas receberam as duas portas abertas de emprego em novembro. Quem estava aqui ouviu esse testemunho? Glória a Deus. Amém. A Luísa e a Aline. E a Aline, a mais velha, ainda testemunhou: eu tinha um sonho de restauração da minha família. Deus restaurou. Deus trouxe o pai do meu filho, que era o meu ex-marido, que não era casado, era companheiro. Eles voltaram, se uniram, casaram no civil, eles estão casados. Como pode ser um ano de coronavírus, um ano de pandemia, que o mundo está se adaptando, e ser o melhor ano da minha vida, o melhor ano da vida da minha família, da sua família? Porque se eu perguntar aqui para vocês, eu tenho certeza que muitos vão falar: pastor, esse ano de 2020 foi difícil, mas Deus esteve comigo, foi um ano abençoado. Sim ou não? Tenho certeza. Ou você crê na proteção de Deus que está sobre a sua vida, ou não crê. Só que eu preciso crer vigiando. Eu preciso crer confiando no ensinador de justiça. O que você acha que Deus está ensinando no mundo agora? Justiça. Através do coronavírus. Nessa passagem aqui de Joel, há 2 semanas atrás, ou 3, nós lemos aquela parte do 25, que diz que Deus mandou o cortador, o gafanhoto, o migrador. Foi? Só que nós lemos, eles estavam representados com outras palavras na minha Bíblia: gafanhoto, locusta, pulgão e oruga, que na verdade são os mesmos espíritos, falando espiritualmente falando, que está escrito em Malaquias: eu repreenderei o devorador, o migrador, o cortador e o gafanhoto. E eu disse aqui para o povo na quarta-feira: não existe oração e jejum contra esses 4 espíritos. Se você quer repreender o devorador na sua vida, o migrador, o cortador, o gafanhoto, esses 4 espíritos, não se repreende isso com oração e jejum. Você pode jejuar a semana inteira, esse espírito não sai da sua vida se você não cumprir a palavra. Qual é a palavra que nós temos aqui? 4, Malaquias 3. Está lá escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é do Senhor. Está lá escrito. O que ele diz depois? Eu vou repreender. Só Deus repreende esses espíritos. Então a pessoa que quer prosperar, ela quer crescer, ela quer viver o melhor de Deus, ela precisa entender que esses 4 espíritos que ainda atuam muito nas pessoas que estão nas igrejas: migrador, cortador, gafanhoto, devorador, que está escrito aqui em Joel 2,25. Lê alguém para mim, o Danilo, lê para mim, filho, o seu 25 para você ver. Lê aí para mim, filho. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Aí. Pelo grande exército que vos enviei contra vós outros. Aí. Esses 4 espíritos aí, que eu preguei para vocês também dizendo que foram bichos que Deus enviou na lavoura, esses bichos estavam guiados por esses espíritos. Mas foi Deus que guiou? Foi, pastor, foi Deus que guiou. Mas Deus pôs neles o desejo de migrar tudo, cortar tudo, devorar tudo e gafanhotar tudo. Porque o povo havia se esquecido do Senhor. Então eles não traziam mais as primícias do campo para Deus. A primícia do trigo eles comiam, não levavam para a casa de Deus. A primícia do mosto, que é o vinho, da uva, eles comiam, não levavam para a casa de Deus. A primícia de tudo que se dava, da azeitona, do azeite, que era da oliveira, eles comiam, eles não consagravam. A primícia da videira, a uva, já falei, a oliveira, o trigo, o mosto, que é o vinho, tudo eles consumiam. Então, porque eles consumiam o que era de Deus, Deus consumiu eles. Se você consome o que é de Deus, esses 4 espíritos te consomem. Consumir é utilizar para mais. Aí eu vou consumir agora uma refeição. Então estou usando a refeição para mim, para me alimentar.
se eu consumo as primícias, que Deus ordenou não ser para nós, mas para Ele, para a obra dele, então eu serei consumido por esses espíritos. Por que Deus estava dizendo que ia restituir? Porque o povo se voltou para Deus, e aí Deus se voltou para o povo. Se eu me volto para Deus, Deus se volta para mim. Se eu me volto para o mundo, Deus deixa eu viver lá no mundo. Deus não vai me tirar de lá se eu não quiser. Então Deus está prometendo a chuva temporã e a seródia. E olha o que ele fala no 24: as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Deus está dizendo que na eira, que era o lugar que plantava o trigo, não ia estar vazio consumindo mais, ia ter bastante trigo para o povo colher, levar a primícia primeiro para a casa de Deus e depois utilizar aquilo que era deles. Mosto é um vinho. Ele está dizendo que vai ter uva lá na videira, para vocês produzir o vinho, vender e viver. Vai ter o óleo lá na oliveira. O óleo é o óleo que sai da oliveira, da azeitona, que faz o azeite. Não tinha nessa época. Por quê? Porque eles haviam se afastado do Senhor. Então, quando Deus mandou eles rasgarem o coração, se converterem com orações e jejuns, Deus viu o que eles fizeram. Então Deus falou: agora no primeiro mês eu vou mandar para vocês verem a chuva temporã e a seródia, tudo junto. Porque Deus ordenou a chuva seródia cair numa época do ano, e a chuva temporã em outra época. E como que agora Deus promete elas caírem na mesma época, no mesmo mês? Porque aqui já havia um sobrenatural. Deus já ordenou a chuva nessa época. Deus já tinha falado com a chuva: pode cair as duas em janeiro. Em abril, né? Para eles é abril, mas para nós é janeiro. Você está entendendo? Então Deus, se precisar mudar o tempo para te abençoar, Ele vai mudar. Se Ele precisar mudar as condições para você, Ele vai mudar. Lembra da palavra? Havia em Israel, na época de Elias, 3 anos e meio não choveu em Israel. Como que pode? Aí você fala: não, pastor, mas o povo tem uma tendência de ir para as coisas da televisão. Ah, não, foi uma época de seca. Pera, de seca. Mas da onde veio a seca? Como que ficaram 3 anos e meio sem chover na época de Elias em Israel? E Deus não deixou Elias passar fome. Elias comia, os corvos levavam pão no bico para ele comer todo dia, e ele bebia do ribeiro de Quiriate. Quando acabou a água e o pão, Deus falou: Elias, vai na casa de uma viúva lá em Sarepta, porque eu já ordenei a ela te alimentar. Deus, mesmo que a terra grite, mesmo que a terra gema, mesmo que a terra chore, Ele ainda tem condições de ser o provedor na sua vida. Ele tem condições. Ele tem condições. Ele tem condições de prover na sua vida o que você precisa, desde que você creia, faça uma aliança com Ele. Ele tem condições de dizer para você: eu vou mudar a sua história. Vou mudar a sua história desde que você creia, que você acredite. Porque Deus faz a obra se a gente toma posse. Mas eu quero que seja o Senhor Jesus. Respeito no culto. Casa de Deus, não é minha. Vou escutar a palavra. Em silêncio. Deus, Ele muda a nossa história se a gente toma posse. Como que pode mandar a chuva seródia e a temporã no mesmo tempo, no mesmo mês? Elas não caíram no mesmo mês. É um sobrenatural. Se você quer o sobrenatural de Deus, então diga: 2021, minha vida vai ser diferente. Vou sair de tudo que eu estou vivendo, de coisa errada. Vou sair de tudo. Mas tem que ter um desejo. Um desejo no coração tem que brotar na gente. Não pode a gente querer viver as coisas de Deus, viver no mundo. Ah, eu vou na igreja quando dá. Não é quando dá, é direto.
Eu vou ceiar, a mês que vem eu não sei. Não, você tem que ceiar nas duas, nos meses. Ah, eu quero a bênção de Deus, mas vou viver todo errado. Não, aí a bênção não vem. Você pode orar, jejuar, como que vai repreender esses 4 espíritos? Migrador, cortador, gafanhoto, devorador, sem uma vida com Deus. Não tem como. As pessoas precisam entender que se elas querem prosperar, elas têm que viver o quê? Ser dizimista, ofertante. Está entendendo? Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Porque se não entender isso, não muda. A primeira coisa que Deus quer do povo é algo chamado obediência. Obedecer. Aí eu vou ser o que do Senhor? Desobediente? Não. Deus não vai me abençoar se eu sou desobediente. Se eu não sou obediente, Deus não vai me obedecer, não vai me abençoar. Se Ele vê que eu sou rebelde, como que eu vou ser abençoado? Se eu ouço a palavra e não acredito, cadê a minha fé? Cadê a minha fé? A fé, ela é para ser utilizada, usada, praticada. Não adianta eu viver em 2021 sendo o mesmo que eu fui em 2020. Aquieta-te. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquieta-te. 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 Na casa do Senhor. Rodrigo, se você não parar, você não pode ficar aqui. As pessoas aqui vieram para ouvir a palavra. Então a senhora ouça a palavra. Ouça e não fale. Receba o que Deus está falando com a senhora. Em espírito. Em espírito. Espírito. Rodrigo, convide. Por favor. Aqui é lugar de obediência. Todo mundo aqui veio para ouvir a palavra. Então receba. Receba a palavra. Se a senhora ficar aqui, a senhora vai poder ficar aqui. Aqui não é minha casa nem a sua. Aqui é a casa de Deus. A senhora não tem o direito de interromper o culto. Ninguém aqui tem, nem eu. Se aquiete. Se aquiete. Respeite. Então respeite. Respeite a casa de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo nessa manhã? Não adianta a gente não mudar a mente e querer ser uma criatura nova. Não adianta. A mudança é de dentro para fora. De dentro para fora. Para eu viver a libertação do migrador, cortador, gafanhoto, devorador, não adianta você orar, subir monte, descer monte, jejuar, fazer campanha na igreja. Não adianta. É em vão se eu ou você não obedecer a Deus. Em vão. As pessoas buscam muito as coisas materiais nos dias de hoje. Mas as coisas materiais, ela procede de algo de dentro da gente chamado obediência e adoração verdadeira. Obediência e adoração verdadeira. Não adianta eu estar na igreja só assim, levantando minhas mãos e dizer: eu adoro o Senhor, eu te adoro, eu te louvo, e não viver aí fora. O que adianta ser crente dentro da igreja? Dentro da igreja é fácil. Nós temos que ser cristão aí fora. Aí que nós temos que dar testemunho. Para as pessoas olharem para nós e falar assim: já somos perseguidos porque somos crentes. Já somos perseguidos. Imagine se a gente der um mau testemunho. O que as pessoas vão falar da gente? O que as pessoas vão falar de mim, de você? Então a gente tem que ter um proceder. Então o povo estava dizendo: está tudo repreendido aqui. A chuva não tem mais. O rio se secou. Os animais não têm água para beber. Mas o povo está na desobediência. Foi necessário Deus dizer assim: olha o 12 comigo. Joel 2:12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso
e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Deus se arrepende do que ele fez. Deus mandou esses 4 espíritos comer tudo, que eram bichos: gafanhoto, locusta, pulgão e oruga. Que na verdade havia 4 espíritos por trás deles. Faziam devorar tudo que estava na lavoura, tudo que plantava, tudo que Israel plantava. O trigo era comido, o mosto, que era a videira, comida, a oliveira, comida, tudo era comido. O que significa isso para os dias de hoje? Que se a gente não fizer as coisas consagradas ao Senhor como devemos, a nossa vida é devorada. É devorada. Nós não podemos aceitar o devorador na vida da gente. Te roubou roubou a paz, roubou a alegria, roubou a adoração, roubou a fidelidade. Isso é vida. Isso não é vida. Isso é perecer. O povo estava perecendo. Plantava trigo, não tinha trigo. Plantava uva, não tinha uva. Plantava oliveira, não tinha oliveira. Os rios se secando. Os bosques pegando fogo. Que vida era essa? E tem muita gente que a gente ensina isso na igreja para a pessoa, e muitos ainda falam: não, pastor, mas Deus quer que eu sofra. Não, Deus não tem prazer no seu sofrimento. Deus já mandou Jesus sofrer por nós. Por que nós vamos sofrer de novo? Se Ele já mandou o Filho dele amado para morrer na cruz por mim e por você, por que Deus quer que você leve uma vida de sofrimento? Deus não tem isso para você. Está entendendo? Mas para isso eu preciso me posicionar. Eu não vou ler tudo que não vai dar tempo. E eu preciso me posicionar. Então eu preciso dizer: hoje eu estou no primeiro culto de 2021. Domingo de manhã eu estou dentro da igreja. O que eu quero para mim esse ano? Quero melhor. Deus só dá o que Ele tem de melhor. Deus promete o melhor. Mas a gente precisa querer se posicionar, se colocar na presença dele. Quem está entendendo? Amém. Glória a Deus. Uma vida em 2021 sem o Espírito Santo não dá nada. Não leva você a lugar nenhum. Uma vida do Espírito Santo, você não vai ter aquela direção. Então por isso que a gente está insistindo tanto aqui de quinta. Venha buscar o Espírito Santo. Venha buscar o Espírito Santo. Venha aqui na igreja. Vem, sabe? Deixa lá a televisão, gente. Deixa lá a novela. Deixa lá o que você assiste. Eu não sei se é trabalho, amém. Mas vem buscar o Espírito Santo. Vem buscar. Porque se você for batizado com o Espírito Santo, sua vida vai mudar da água ao vinho. E você será dirigido de um jeito que você vai falar: pastor, eu estou 20 anos na igreja. Tem gente que está assim também. Eu preguei aqui na quarta-feira para tanta gente. Tinha gente aqui antiga. E eu falei assim: não adianta você querer prosperidade na sua vida se você não colocou no seu coração para entender o que é primícia. Está entendendo? Não adianta. Mas pastor, como que Deus ia dar a chuva seródia e a temporã no mesmo mês? Porque Deus manda no tempo. Deus dirige a sua vida, a minha vida. Desde que a gente deixa. Desde que a gente abra o coração e fale: Senhor, habita na minha vida. Faça em mim o teu querer. Mas eu vou cumprir a tua palavra. Pastor, Senhor, eu já estou vivendo assim. Então só aguarda. Só aguarda o milagre. Continua orando, continua buscando. Você viu que Deus pediu aqui? Jejum. Mas o jejum não era para vencer esses 4 espíritos, não. O jejum é para eles mudarem. Quando a gente faz jejum, a gente pede mudança na vida da gente. O jejum é para a gente mudar. Para eu fazer o que eu não fazia. Para eu obedecer o que eu não estava obedecendo. Para eu me libertar do que eu preciso me libertar. Para isso é oração e jejum. Jesus usava muito essas áreas: oração, jejum e obediência. Se você tiver uma vida fundamentada nesses 3 pilares aqui: oração, jejum e obediência. Por quê, pastor? Porque tem gente que ora em jejum e não obedece. Sacrifício de tolo. O que adianta eu orar, jejuar e não obedecer? Esses 3 pilares têm que andar junto: oração,
jejum, porque o que Deus pediu, se convertam a mim de todo o coração com oração, jejum, mas isso tudo juntando com a obediência. Guarda essas 3 palavras para o ano de 2021: oração, jejum e obediência. Você vai arrebentar. Escuta o que eu estou te falando. Como que pode o ano de 2020 ter sido o melhor ano da igreja? Ano de pandemia. Porque Deus promete, a sua promessa cumpre, mesmo em tempos difíceis. Então você tem que sair daqui hoje, desse jeito, determinado. O coronavírus está aí, tá? Tem muita gente morrendo, tem, infelizmente. Que Deus tenha misericórdia. Mas e eu, pastor? Eu vou me posicionar. Eu vou viver minha vida. Eu vou pôr minha máscara, vou passar o álcool gel na minha mão, vou viver regrado, porque exige-se isso agora. Mas eu não vou vacilar na desobediência a Deus. Eu vou me posicionar. Eu quero viver as promessas de Deus na minha vida, a restituição que Deus está falando no primeiro culto. Então eu vou viver a restituição. O que eu perdi, ou o que eu estou vendo indo embora da minha mão, não, eu vou lutar. Vou lutar com as minhas forças? Não, com a obediência. Coloca na sua cabeça, no coração, que a obediência não é sua força, é a força de Deus em você. A obediência, lógico, que tem que se esforçar para obedecer somos nós, mas quando eu obedeço, já não sou eu que trabalho mais para mim, Deus trabalhando para mim, porque eu passo a obedecer, então Ele trabalha para mim. Quando eu sou desobediente, eu trabalho pela minha força, eu tento fazer tudo do meu jeito. Agora, quando eu me torno um obediente à palavra, e quando eu começo a ter uma vida mais profunda de oração, pratico o jejum, Deus trabalha para mim. Olha que interessante. A maior autoridade do universo trabalhando para você. Porque Ele ama a obediência. Porque Ele instituiu a obediência. Lá no princípio Ele disse para Adão e Eva: vocês podem comer de tudo que tem aqui no jardim do Éden, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que eles foram expulsos do jardim? Porque eles comeram bem daquela árvore que Deus falou que não era para eles comer. Então Deus respeita o que Ele criou. E Ele criou a obediência. Glória a Deus, aleluia. Está entendendo? Adão não precisava trabalhar. Ele comia de tudo que Deus deu para ele. A partir do momento que ele e Eva ficaram curiosos, porque a desobediência ela traz curiosidade. A curiosidade traz desobediência. Quando eles ficaram curiosos, eles já tinham provado de tudo que tinha no jardim, mas um dia eles falaram assim: não, vamos comer daquela lá. Aquela lá Deus proibiu a gente, então alguma coisa deve ter ali. Vamos comer daquela lá. Aí quando eles pegaram um fruto, que muita gente pensa que é maçã, não é maçã não, tá, gente? Isso é o que o mundo diz, não é maçã não. Fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles comeram daquele fruto, um olhou para o outro, ficaram com vergonha na hora do outro. Eles andavam nus, os dois, no jardim do Éden. E ali eles conviviam em total harmonia com os animais, com as flores, com as plantas, com as árvores. Quando eles desobedeceram e comeram do que não era para comer, começaram os problemas. Assim é a palavra. Quando eu a conheço e não obedeço, é complicado. Então guarda esses 3 pilares esse ano. Estou terminando. Obediência. Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Quem obedece precisa sacrificar. É filho. Segunda palavra, oração. Segundo pilar, oração. Temos que conversar. Jesus acordava de madrugada para orar. Jesus subia a monte, tinha hora que ele ficava no monte, só descia quando Deus mandava. Pai. Jesus jejuava. Tem gente que acha que Jesus só fez um jejum, aquele lá que eu já ensinei para vocês no deserto, de 40 dias e 40 noites. Não, Jesus vivia fazendo jejum. Tem um versículo que você encontra, se não me engano, no livro de Lucas,
que disseram, os discípulos disseram para Jesus: Rabi, come. Rabi significa mestre. Rabi, come. Ou seja, se eles mandaram Jesus comer, é porque eles estavam em jejum. Aí foi quando Jesus deu aquela resposta: eu trabalho por outra comida. Não é essa comida que perece, que vocês só se preocupam com essa. Eu trabalho por outra coisa. Estava dizendo da nossa salvação. Então, essas 3 atitudes vão mudar a sua vida: obediência, oração e jejum. Obediência, oração, jejum. Obediência, oração, jejum. Pastor, eu não sei jejuar, quero aprender. Esteja aqui terça-feira que eu vou te ensinar. Vou te ensinar a jejuar. Começar do simples, do básico. E chegar uma hora que você vai estar jejuando 12 horas por dia, você vai sentir. Você vai ver o que vai acontecer com Deus. Pastor, mas eu tomo remédio. Deus vai te dar um plano. O Espírito Santo vai te mostrar como que você vai jejuar. Fica tranquilo, Deus vai te mostrar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, gente. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé.